Queridos, o texto base da nossa pregação será o livro histórico de Neemias, capítulo 2. Abra sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 10. Lembrando que aqui neste mês de setembro, nós estamos desenvolvendo o livro de Neemias e espero aqui desenvolvê-lo com os irmãos, trabalhando o livro como um todo ou algumas partes da narrativa e do que este autor trouxe ao coração, inspirado assim pelo Espírito do Senhor. Palavra do Senhor, Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Peço a você que acompanhe a leitura do texto. E assim nos diz a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade aonde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você agora me pede? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Senhor, diante deste ato do culto, que a tua palavra fale ao nosso coração mais uma vez, dependemos tão somente do teu Espírito e pela tua misericórdia, ó Deus, usa-me para edificar o coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, diante do texto que nós acabamos de ler, me vem a imagem, a relação entre o pai e o filho. Uma relação bela, amorosa, de companheirismo, de entrega, observando um ato natural que é o ato de dar as mãos. Via de regra, de um modo muito visível, observamos o pai na sua fase adulta, já com a sua casa, o seu casamento, vivendo os seus dias de luta, dias de glória, dias de empreitada, e ali a criança ao lado do pai, ainda um pouco menor, e o pai, obviamente, ao atravessar a rua, ao levar para a escola, ao buscar de uma atividade física, observamos o pai dando as mãos e vivendo assim uma caminhada lado a lado. Isso para mim demonstra um senso daquele que dirige, daquele que guia, daquele que nutre, daquele que, neste contexto, obviamente, é o soberano sobre a criança, e ele começa ali a estender a mão,
dando ali provisões, dando ali o suprimento, dando ali toda a direção para o desenvolvimento daquela criança. E quando nós pensamos nessa introdução e conectamos com o texto de Neemias, nós observamos o Senhor como Pai, como Deus, como Criador de todas as coisas, pegando na mão de Neemias e o ajudando diante das empreitadas e das dificuldades que o reino de Jerusalém estava enfrentando no seu tempo. Neste caso aqui, Jerusalém ainda era uma província do Império Persa, como aprendemos no domingo passado. E para recapitular a mente dos irmãos, nós sabemos que o texto ele está avançando à medida em que, no capítulo 1, Neemias recebe um relatório nada animador, um relatório de pecado, de tristeza, de ruína, de humilhação. E agora, no capítulo 2, Neemias, ele, depois de um tempo, depois de se sentar, chorar, lamentar e apresentar a sua compreensão ao Rei dos Reis, ao seu Pai, ao Senhor, Neemias aqui, como diz o texto, no mês de Nissan, 3 meses depois, marcando aí meados de março, abril, o processo inicial acontece entre novembro e dezembro, passam-se então alguns meses, e Neemias aqui, como diz o texto, no mês de Nissan, março, abril, ele está diante do seu rei, servindo o rei em um dia de trabalho, em um dia comum, porém com o semblante caído. O contexto da passagem, então, nos revela, meus queridos, que Neemias ele está diante do seu rei, em um dia de trabalho na corte, entristecido com a realidade de Jerusalém e movido por uma situação de restaurar a cidade. O interessante é observar também o quanto o Senhor, como Criador, como Pai, ele está conectando cada peça do quebra-cabeça, desde o ato de autorizar Jerusalém voltar para sua terra, saindo dos domínios persas, desde o ato de entregar o relatório a Neemias, desde o ato de levá-lo à confissão e agora o ato de estar diante do rei para uma tratativa. E é interessante, meus amados irmãos, que diante da história do povo de Deus, não existe a possibilidade de andarmos desassociados da mão de Deus, distantes do amparo divino, distantes da condução divina e da mão do Senhor. E aqui então a proposta central é evidenciar que Neemias, diante do rei, diante dessa análise, dessa percepção que o rei teve, um coração triste, um momento de fala, um diálogo, autorização, Neemias então ele encontrou favor diante do rei, porque tão somente a mão de Deus estava sobre ele. É interessante que este momento da vida de Neemias é marcado, mais uma vez, pela mão de Deus em abrir portas, dar a possibilidade de Neemias empreender as jornadas do reino em Jerusalém. É interessante pensar no contexto dessa passagem, irmãos, porque aqui nós observamos o Senhor criando o cenário, criando o ambiente. Observamos o Senhor despertando Neemias na ideia da dependência que ele tinha para o desenvolvimento da jornada, bem como autorizando Neemias a sua obra. É interessante pensar nesse texto e refletir a respeito da nossa atualidade, porque as pessoas estão muito enganadas achando que, por meio da sua autonomia, elas terão êxito em seus projetos de vida. E como aprendemos hoje pela manhã na escola dominical, se os nossos projetos de vida não estão alinhados com a perspectiva do venha o teu reino, seja feita a tua vontade, certamente, irmãos, não avançaremos. E o que eu entendo dessa passagem, quando olho para o contexto, é Neemias se submetendo à autoridade de Deus, isto é, dando literalmente, Senhor, eu preciso da sua mão, e como uma criança pequena, ele segura a mão do Senhor, e a partir dessa segurança do Senhor, ele começa a empreender as suas demandas diante do reino de Jerusalém. Meus amados, é muito interessante que o texto compartilhado, ele é um chamado para observarmos uma necessidade que nós temos como povo de Deus. Qual é, pastor, a necessidade? Darmos as mãos ao Senhor. Não devemos caminhar na autonomia. Não devemos caminhar achando que vamos botar o peito na frente das coisas, ou até mesmo o peito na frente de Deus, e as coisas vão caminhar porque nós estamos ali dando
as coordenadas, mas devemos olhar para a mão do Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. A mão bondosa de Deus sobre Neemias. Eu gostaria que você guardasse esse tema no seu coração. A mão bondosa de Deus sobre a vida de Neemias. Então aqui, crianças, o primeiro desenho que o pastor irá compartilhar agora, ok? São 2 desenhos, você vai fazer o primeiro. O primeiro é um pai, ok? O pai, desenhe o seu pai. Ok? Você como criança, desenhe o seu pai. Faça aí o seu pai bem bonito, tá? Mas não vale mentir, tá? Se é gordinho, é gordinho. Se é magrinho, é magrinho. Se é fortão, é fortão. Beleza? Combinado? Então, faça o seu pai e coloque ele, você, pequenininho, ao lado do seu pai, ok? Este é o primeiro desenho. Eu quero que vocês desenhem isto. E a nós, irmãos, aos adultos, eu quero aqui observar o seguinte: como a mão de Deus esteve presente na vida de Neemias. E aí, meus queridos, a primeira ideia que o texto nos traz é que a mão de Deus esteve na vida de Neemias, criando um ambiente. Vamos ao texto. A palavra do Senhor nos revela, do verso 1 ao verso 4, que após alguns meses, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, Neemias estava diante dele, o servindo, trabalhando. E como eu sempre tenho falado com vocês, irmãos, a vida real, o evangelho na vida real, o dia a dia do povo de Deus, dia de trabalho, às vezes dia de tristeza, às vezes dias de alegria, mas esse dia no coração de Neemias era um dia de pesar. E ao servir o rei observa o quanto Neemias estava com o coração pesado. E então o rei, ele faz uma pergunta: ué, por que você está triste se você não está doente? Isso deve ser tristeza do coração. E é muito interessante como Neemias, assim como um empreendedor do reino, um servo do reino, ele também observa as oportunidades diante dele e começa a lançar ao seu Senhor uma perspectiva reflexiva. Então, em mais um dia de serviço, começa aqui percepções, perguntas e revelações. E Neemias então expressa o que está acontecendo no seu coração, só que tem um detalhe. Neemias ele expressa com medo, com receio. O texto nos fala que então fiquei com muito medo e lhe respondi. Por quê, pastor? Porque nos dias do reinado persa, irmãos, qualquer tratativa, qualquer natureza, que fosse contrária à vontade do rei, isso poderia ser motivo para morte. Não muito diferente dos nossos dias, né? Se você apresentasse uma opinião, alguma vontade, algo que não fosse do agrado do rei, isso poderia lhe custar a vida. Mesmo assim, Neemias, com medo, ele responde ao Senhor que o rei viva para sempre. E como não estaria triste o meu coração se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruína e os seus portões foram queimados? Neemias apresenta a ideia do modo que então, assim ele revela a realidade que nós aprendemos domingo passado, de uma cidade destruída, de uma cidade em miséria, de uma cidade em humilhação. E assim o rei responde: o que você me pede agora? Observe o cenário. Observamos nesse cenário que a vida de Neemias ela foi marcada pela naturalidade da vida humana. Eu quero, primeiro ponto aqui, tirar esta ideia, irmãos. Nós vamos empreender o reino, nós vamos servir o reino, nós vamos avançar como reino por meio da lógica humana, no sentido natural. Trabalhar, planejar, organizar, executar. Ter medo, ter dúvida, ter receio de alguns passos. Mas a grande questão é se nós sabemos ou não se a mão de Deus está nos conduzindo em meio ao medo, em meio à dúvida, em meio às certezas que nós temos, em meio aos projetos que nós precisamos realizar. E é interessante observar que aqui nós observamos Neemias no que chamamos de vida real, hoje tão deixada de lado por conta de rede social. As pessoas estão vivendo uma maquiagem muito grande e estão esquecendo do dia a dia, de que amanhã é dia de prova de inglês. Amanhã é dia de bater o ponto. Amanhã o meu dia começa às 5h20 da manhã com a minha esposa. Mas é isso.
Não falo com lamento, falo com trabalho, porque a minha esposa está empregada, graças a Deus por isso. Amados, a vida real, ela nos é orientada e assim nós devemos ter o senso dessa vida. E diante do cenário vulnerável, a mão de Deus estava proporcionando ao coração de Neemias a oportunidade de ir em encontro para aquilo que aos 3 meses atrás ele orou. Confesso os pecados, se o Senhor me permite, eu faço confissão, Pai, reestrutura, dá a ideia, e no meio de um dia difícil, há uma porta aberta para o avanço do reino. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós devemos aqui aprender diante desse texto é: a mão de Deus sobre a vida de Neemias proporcionou para ele, proporcionou para ele alguns ambientes, um ambiente para o avanço do reino. E lembre-se, esse ambiente foi um ambiente natural, em um dia de trabalho e também um ambiente de medo. Essa é a primeira coisa que devemos aprender ao longo do texto. A segunda cena, irmãos, desse texto, a mão bondosa de Deus sobre a vida de Neemias, vai falar também sobre a dependência de Neemias acerca da mão do Senhor. Verso 4, parte B, e o verso 5, que nos diz o texto: Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então, o que nós observamos aqui diante do rei, diante das tratativas, talvez, muitos poderiam pensar: já que o rei me pergunta, obviamente eu vou direto ao ponto. Mas Neemias não. A palavra nos diz que Neemias, então, orei ao Deus dos céus. Isso nos ensina, irmãos, a respeito da dependência que nós devemos ter do Senhor. Antes de fazer qualquer pedido ao rei, antes de dirigir as palavras ao rei terreno, Neemias dirige as suas palavras ao rei celestial. Ele dedica a causa não ao que o rei terreno pode fazer, mas se de fato a mão poderosa de Deus abrirá as portas para que ele execute as demandas do reino de Jerusalém. Meus amados, o texto nos fala certamente que Neemias aqui, ele ora no seu íntimo. Não foi a oração do capítulo 1, onde ele para, senta, chora, coloca, mas foi aquela oração instantânea, imediata, do íntimo, do coração. O texto nos mostra isso aqui. E percebemos então uma oração rápida, porém uma oração com muita conexão ao Senhor, frente ao que ele já havia analisado 3 meses atrás. O estado do povo, a miséria espiritual do povo e a necessidade de reestruturação do povo. Neemias vê diante de si uma oportunidade e antes de qualquer tratativa com o rei terreno, ele eleva a sua petição ao Deus dos céus. Neemias aqui nos ensina que ele dependeu do rei soberano para as devidas intervenções terrenas. Meus amados, o que nós carecemos para o reino de Deus, tão somente, são as tratativas de Deus para o seu povo. E não o que outras pessoas, terceiros, vão dizer ou pensar a respeito. Afinal, a mão de Deus é aquela que governa todos e todas as coisas. Tenhamos a dependência no Senhor. Antes de empreendermos os projetos que estão aos nossos olhos, dediquemos tempo, irmãos, em oração, busquemos a face do Senhor. Crianças, o segundo desenho em que vocês devem preparar agora no sermão de vocês é um caminho único, ok? Neste caminho único, você vai colocar uma pessoa pequena, e essa pessoa é você, e ao final deste caminho, você vai colocar uma cruz muito linda, muito bonita, muito grande, apontando então a dependência que nós temos do Senhor e, por último, aqui aos adultos, a autorização que nos vem por meio da soberania de Deus. Amados, do verso 6 ao verso de número 11, nós temos aqui o desfecho dessa primeira história, de frente a frente com o rei. O que nós observamos? Então, o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, pergunta quanto tempo vai durar a sua ausência.
Neemias, ele estipula um prazo, e aqui é muito interessante observar que ao marcar o prazo, Neemias provavelmente já tinha esse prazo, as ideias da cabeça, e ele já apresenta imediatamente ao rei, e isso deixou o rei satisfeito, e o rei autorizou Neemias a ir para Jerusalém. Então ele disse ainda mais ao rei: se for do agrado do rei, me dê cartas para que eu leve aos governadores do outro lado do Eufrates, para que me permitam entrar e passar e entrar em Judá. Da mesma forma, me dê autorização para solicitar aos guardas da floresta que me dê madeira, recursos, suprimento para as obras que eu vou empreender. E é interessante observar ao final do verso 8 a palavra do Senhor dizendo: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. E olha só, antes que as pessoas comecem a pensar: ah, mas aí a mão de Deus aponta para as bênçãos, é tudo bom, é tudo interessante aos meus olhos. Agora observe a sequência do texto. Então eu fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates, entreguei as cartas. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, ou seja, o rei autoriza e manda uma guarda com ele. Mas Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. A mão bondosa de Deus permitiu que Neemias, ao empreender a sua obra, pudesse se deparar com opositores. Amados, nós temos que amadurecer a nossa convicção de fé e caminhada diante do Senhor, porque viver sob a mão bondosa de Deus não nos isenta de caminhos difíceis. Viver sob a mão poderosa de Deus não nos isenta de caminhos difíceis. Veremos isso ao longo do livro de Neemias. Gravem bem essa informação. O texto nos ensina, meus amados irmãos, que Neemias, ao receber a autorização primeiro do rei celestial e depois do rei divino, do rei celestial e do rei terreno, Neemias ele recebe recursos, Neemias ele recebe uma escolta coordenando o processo, Neemias ele recebe também opositores. Neemias ele encontra o favor diante de Deus e ao mesmo tempo ele reconhece que tudo o que ele está vivendo em seus dias é fruto da mão bondosa de Deus. O reino de Deus avança porque Deus autoriza que ele avance. O reino de Deus prospera porque a mão de Deus é que abre portas aonde não tem porta. O reino de Deus, ele começa de fato pequeno e se transforma em um reino grande, porque é o poder do Senhor dirigindo todas as coisas, meus amados. Então não pense, meus queridos, que o reino de Deus está firmado sobre mim, o pastor dessa igreja. Não pense que o reino do Senhor está firmado sobre a liderança desta igreja. Ou ainda, não pense que este reino está firmado sobre você. Se você for omisso, Deus vai levantar outro e vai fazer no seu lugar. Se você for um servo bom e fiel, certamente Deus te usará para o reino dele e para a glória dele. E certamente você será beneficiado também com isso tudo. Portanto, observe que a autorização de Deus aqui nos leva de fato a uma dependência do que o Senhor vai fazer pelo seu reino e o quanto ele nos usará para empreender essa obra. Portanto, irmãos, olhemos para as mãos de Deus, para a mão bondosa de Deus, para vivermos as demandas do reino do Senhor. Feita a explicação do texto, eu quero deixar uma aplicação, uma única aplicação ao seu coração. Pois bem, nos momentos difíceis ou agradáveis, meus amados irmãos, tão somente dependam da mão do Senhor em todas as empreitadas do reino. Lembre-se, Ele é o nosso soberano. Diante de todas as coisas que nós iremos viver como povo de Deus, no reino de Deus,
Nós temos que olhar para a mão do Senhor e depender tão somente da mão de Deus. E Neemias nos ensina isso nessa passagem do verso 1 ao verso de número 10, orando e agindo. Orando e indo ao encontro. Orando, aproveitando as oportunidades. Portanto, eu quero dizer a você que por mais talentoso que você seja, por mais habilidoso que você seja, por mais esperto, bom, enfim, eu quero te levar à ideia de que orar e depender de Deus é a melhor via para empreendermos o reino com prosperidade e vida. Portanto, aqui, meus queridos, tudo aquilo que iremos fazer no reino do Senhor, devemos depender de Deus. Porque depender de Deus é uma questão de vida ou morte. Podemos analisar isso, irmãos, por meio de vários exemplos bíblicos. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, resolveram depender de si mesmo, o que eles viveram? O fruto do pecado. Quando Davi olhou para a mulher do oficial do exército dele, não buscou viver na dependência de Deus, mas buscou a sua própria independência. O que ele viveu de Natã? O choque, o confronto. E não apenas isso, Davi perdeu o seu filho. Quando nós vivermos na dependência de Deus, teremos vida. Quando nós caminharmos para a nossa independência, e a palavra do momento é autonomia, caminharemos para a morte. Primeiro, por quê? Porque nós não temos forças para empreender a jornada da vida sozinhos, visto que as nossas mãos são fracas, os nossos pés são trôpegos e os nossos corações inclinados ao pecado. Dependemos de Deus para todas as coisas. Por isso que hoje a mão do Senhor, ela é decisiva para que tenhamos vida ou morte diante dos nossos dias. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos depender da mão de Deus porque nós não devemos dar coordenadas à nossa existência, mas buscar as coordenadas do Senhor. E hoje nós estamos vivendo um tempo de muito determinismo. Eu determino, eu julgo, eu falo, eu sou assim, eu resolvo. E, irmãos, que tragédia o nosso tempo. Quantas pessoas confusas os seus dias, quantas pessoas caminhando sozinhas, pegando a ideia do pai e do filho, se distanciando mais e mais da mão do Senhor e caindo, 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 caindo. E pense um pouquinho mais nessa imagem trabalhada na introdução. Quando uma criança ela está longe da sua família, quando uma criança não está sendo cuidada pelo seu pai, essa criança ela está se encaminhando para caminhos de desnutrição, de abandono, de solidão, de ter que aprender a sobreviver ao longo das pancadas da vida. E como isso é doloroso, meus irmãos. E por isso a mão do Senhor ela é tão oportuna e também tão convidativa para descansarmos diante daquele que é o Todo-Poderoso. E a pessoa que percebe isso, ela é dependente. E ela depende orando ao Deus dos céus. Portanto, hoje pela manhã nós falamos sobre oração. E de fato, irmãos, as nossas orações regulam o quanto nós somos dependentes ou não das mãos do Senhor. O texto ainda nos revela que Neemias encontrou o favor do rei persa, porque a mão do Senhor estava sobre ele, e ele assim orou, agiu e esperou diante do Senhor. E aqui eu quero compartilhar uma ilustração ao seu coração. Amados, meu sogro, reverendo Paulo Henrique, no Rio de Janeiro, ele certa vez pastoreou uma igreja, a Igreja Presbiteriana de Itaguaí, e eles tinham algumas demandas na igreja de Itaguaí, a igreja estava crescendo, avançando,
E eles então, o conselho ali, juntamente com ele, teve a ideia de comprar uma Kombi. E ele não sabia por onde começar esse projeto, porque tinham pessoas de regiões um pouco mais distantes, bem semelhante à nossa aqui de Paraíba do Sul, tipo que morava ali em Marrecas, tinham pessoas lá em Itaguaí que moravam mais distantes em regiões rurais. E aí, irmãos, eu me lembro, meu sogro contando essa história, que ele não sabia o que fazer, ele não sabia por onde começar, e eu me lembro de um momento em que ele falou assim: Mateus, teve uma hora que eu me rendi à oração, porque eu não sabia o que fazer e tinha uma demanda muito grande. E ele orou, e ele estava com medo, mas ao mesmo tempo encorajado. Medo porque ele não sabia qual seria a reação da igreja, mas encorajado porque ele saberia aonde esse projeto chegaria. E aí, em um culto de domingo, ele, após o seu sermão, diante da demanda, ele apresenta o aviso ao coração da igreja. E foi muito curioso, ele conta porque a igreja não era uma igreja, digamos, com portes financeiros muito elevados, era uma igreja simples, humilde, no sentido econômico. E as pessoas viram o valor da Kombi, acharam que era muito alto e todo mundo ficou assim: e agora, o que vai acontecer? E o meu sogro conta que após aquele momento, terminou o culto, os cumprimentos, uma irmã o chama para a sala pastoral e fala assim: pastor, pode tirar o aviso. Eu vou dar a Kombi toda para a igreja, total. Pode deixar que eu quero ofertar essa Kombi integral para a igreja. Irmãos, se isso não é fruto de oração, se isso não é fruto da mão de Deus, eu não sei o que é, queridos. Não foi necessário toda a igreja se envolver no projeto. Ela, como parte de toda a igreja, foi lá e, pastor, vamos avançar. Amados, além disso, a oração, ela também é um meio pelo qual nós alimentamos a nossa esperança nas mãos de Deus. Falamos sobre a dependência de Deus, mas não dá para falar sobre a dependência de Deus sem citar a vida de oração. E se hoje nós estamos aqui como igreja, crianças sentadas, olhando para mim, ilustrando um sermão, é porque houve uma igreja que orou, que dependeu de Deus e que trabalhou para que elas estivessem aqui sentadas. E há quem diga que criança não presta atenção no culto público. Eu estou trazendo vocês para a realidade do quanto a oração, como diz R.C. Sproul, muda as coisas quando elas são feitas alinhadas com o propósito divino. Lembre-se, o Senhor é o detentor de todas as coisas, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos governa, é Ele quem libera as autorizações e, como povo dele, nós dependemos da sua mão para servi-lo melhor. Como esse texto nos conecta com o Evangelho de Jesus? À luz da obra de Neemias, nós também encontramos Jesus como aquele que viveu na dependência do Pai para a realização da sua obra. Da mesma maneira que Neemias, ele teve as suas demandas no seu tempo, Jesus também, ele teve as suas demandas ao longo do seu ministério. E o que foi comum entre os dois ministérios? A dependência na mão poderosa do Senhor. Em Cristo nós observamos que ele, para viver o trajeto da via da cruz, para viver o processo de redenção, para levar a redenção do seu povo, nós observamos Jesus orando e agindo na dependência do Pai. Se não fosse o Pai, se o Pai não me desse, se o Pai não me dirigisse até aqui, diversas vezes nos evangelhos, Jesus ele vai citando essa ideia. Muitas coisas também são registradas a respeito de Jesus no ato em que, após operar um milagre, fazer um grande feito, Jesus assim, ele realizar um grande feito, Jesus assim, ele se retira para abruptamente. Alimentou, operou, fez grandes coisas, Jesus se retirou para orar. Observe, meus queridos,
que em vários momentos do seu ministério, Jesus ele buscou a dependência do Pai para realizar os seus feitos. E assim nós pensamos o seguinte, à luz do Evangelho, sob a ótica do modelo destacado no Evangelho de Jesus, esta também não deveria ser a nossa postura, uma vez que somos chamados discípulos de Jesus? Se Neemias dependeu do Pai para conduzir e empreender a obra, se Cristo, que sendo Deus, se humilhou, foi às vias da cruz, dependeu do Pai para realizar a obra, irmãos, e nós? O Evangelho, ele é uma resposta para abandonarmos a autonomia do nosso coração e adotarmos a mão de Deus sobre as nossas vidas, assim como nós observamos em Jesus. Então, irmãos, eu creio, meus amados irmãos, que a mesma mão que esteve sobre a vida de Neemias, esteve também sobre a vida de Jesus, é a mesma mão que estará sobre a vida daqueles que vivem na dependência de Deus. E eu concluo este sermão com uma breve pergunta: qual é a mão que conduzirá a sua jornada de vida? Espero que seja a mão do Senhor. Que Deus os abençoe. Senhor, diante do texto compartilhado,